Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre o desenvolvimento agrícola do Brasil. Nós vimos a diferença de latifúndio para minifúndio, né? Estudamos sobre a concentração de terras no Brasil, vimos que é uma herança histórica, né, do território brasileiro. Nessa aula nós vamos fazer a correção e entender um pouquinho sobre o desenvolvimento da pecuária no Brasil. Em relação à produção da soja no Brasil, caracteriza o seu cultivo indicando os estados onde é produzida, a destinação dos grãos e a importância para a economia do país. O cultivo da soja no país, gente, ele se expandiu a partir de 1970. Através de estudos realizados pela Embrapa, foi descoberto como fazer a correção dos solos ácidos presentes no Cerrado brasileiro, na região central do Brasil. Com a correção deste solo, foi possível introduzir o desenvolvimento da soja. A soja ela é produzida também na região sul do país, né? E ela é utilizada como fonte de alimento básico para a pecuária e como matéria-prima para a indústria. É o grande destaque da agricultura e das exportações no Brasil, liderando as exportações do Brasil em relação aos grãos. Nos últimos anos, o Brasil ele se tornou o segundo maior produtor e o maior exportador mundial deste grão. O maior importador, gente, é a China. Os principais estados produtores são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Um dos grandes problemas em relação à produção de soja, pessoal, é que ela se desenvolve em monoculturas, em formas de monocultura, ou seja, uma grande propriedade, né, com apenas um produto, com apenas o desenvolvimento da soja. E isso acaba impactando diretamente ao solo, porque esse solo ele acaba perdendo nutrientes, ele acaba sendo empobrecido. Um outro fator também, gente, é o uso de agrotóxicos no desenvolvimento agrícola do Brasil. O Brasil ele tem se tornado um dos líderes mundiais em relação ao uso de agrotóxicos, inclusive o uso de agrotóxicos que já são proibidos em outros países europeus e também nos Estados Unidos. Qual que é o problema desses agrotóxicos? Além de fazer mal à saúde, né? Segundo alguns estudos, ser propulsores de câncer, né, podemos dizer assim, os agrotóxicos também, eles impactam o meio ambiente. Quando usados, né, de forma exagerada, sem controle, esses fertilizantes químicos, eles agridem o solo, contaminando o solo e acabam contaminando também recursos hídricos. 2. Sobre a produção da cana-de-açúcar, quais são os impactos provocados no meio ambiente? Como nós já vimos, a poluição da água, a poluição dos solos, né, em função dos fertilizantes e das praguicidas ou herbicidas, tá? A queima da palha, gente, ao ar livre, emite fuligem para a atmosfera e emite gases do efeito estufa, intensificando, né, aumentando a temperatura local. 3. Faça uma relação dos produtos agrícolas do Brasil que são destinados à exportação. Soja, laranja, algodão, fumo e cacau. Mas toda a produção é exportada? Não, em sua grande maioria sim, tá bem? 4. Em relação aos produtos agrícolas, cana-de-açúcar, arroz, trigo, algodão, feijão, cacau, laranja, milho e mandioca, faça o que se pede. Estados de produção, destinação da produção e características da produção. Cana-de-açúcar. Ela é cultivada principalmente em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco. O açúcar produzido ele abastece o mercado interno e também é exportado. A cana também é utilizada na produção de álcool, o etanol, tá bem, gente? Muito utilizado pelos veículos. Uma grande parte ela é consumida internamente pela frota de automóveis e outra parte é exportada. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar.
Lembrando que a cana-de-açúcar foi um dos primeiros produtos a serem introduzidos pelos portugueses no território brasileiro. E a lavoura da cana-de-açúcar, ela trouxe, né, grandes prejuízos ambientais para o Brasil, principalmente quando a gente fala da Mata Atlântica. Arroz. Produto básico da alimentação brasileira, originário da Ásia. O Brasil é o maior produtor fora da Ásia, né? A produção ela está concentrada no Rio Grande do Sul, seguido por Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Parte da produção é destinada à exportação. O trigo. Originário da Ásia também, ele é essencial para a alimentação, fabricação de bolos, biscoitos, pães. Tradicionalmente cultivado em clima temperado ou subtropical, ou seja, temperaturas mais amenas, tá bem, gente? O seu cultivo vem se expandindo pelo Brasil. Os maiores produtores nacionais são Paraná e Rio Grande do Sul, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. O Brasil, pessoal, ele não é autossuficiente na produção de trigo, ou seja, ele não produz todo o trigo que consome. Grande parte do consumo realizado pelos brasileiros é importado da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá. O algodão. Destinado à exportação e à indústria têxtil e de alimentos. O algodão é uma produção tradicional no território brasileiro. Lá no século XIX, ele já era produzido, gente, para ser exportado para as indústrias na Inglaterra. Grande parte da sua produção é controlada por grandes empresas. Empresas têxteis, né? E empresas alimentícias, indústrias alimentícias, indústrias de enlatados também, tá? É produzido principalmente nos estados de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Maranhão. O feijão. O Brasil é o maior consumidor e produtor mundial. É um produto que não é muito valorizado, né? E com exceção dos períodos em que a colheita ela é menor, aí o preço do feijão ele se eleva um pouco. Ele é produzido quase sempre em pequenas propriedades, né, as que utilizam técnicas tradicionais. É aquela agricultura familiar, podemos dizer assim. Produzido principalmente nos estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Goiás, São Paulo e Ceará. Cacau. Utilizado desde muito tempo pelos povos pré-colombianos, foi levado da Amazônia para o sul da Bahia, que produz cerca de 55% do total nacional, seguido pelo Pará com 40%. Utilizado na fabricação de chocolates, licores, produtos farmacêuticos e cosméticos, grande parte da produção ela é exportada. Então, o cacau ele já era utilizado por esses povos pré-colombianos, os incas, os maias e os astecas. O milho. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. Concentrado nos estados, a produção ela está concentrada nos estados de Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. A maior parte da produção destina-se ao mercado interno. Mandioca. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial. Os estados que se destacam na produção são Pará, Paraná, Bahia e Maranhão. A mandioca, gente, ela foi eleita pela ONU como o alimento do mundo, né, do século XXI, o alimento do século XXI, porque este alimento é consumido por grande parte da população mundial. Laranja. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja e o maior exportador mundial de suco de laranja. A produção ela está concentrada no estado de São Paulo e a produção ela é controlada quase que totalmente pelas indústrias de suco.
No número 5, está pedindo para elaborar uma palavra cruzada com pelo menos 15 perguntas. Vocês precisam elaborar essa palavra cruzada e enviar a foto dela com as perguntas para a escola. Tá bem? Agora nós vamos continuar com o conteúdo, nós vamos entender mais sobre o desenvolvimento da pecuária no Brasil, né? Afinal de contas, o que é a pecuária? A pecuária, gente, é a criação de bovinos, de suínos, de caprinos, de aves, de ovinos, né? É toda a criação que envolve gado, que envolve aves, né? O Brasil também tem um grande destaque no desenvolvimento da pecuária e ela é praticada nas grandes propriedades e nas pequenas propriedades, com destaque para a criação de gado bovino. É o gado para corte, gente. Esse gado de corte é o gado destinado à carne, tá? À produção de carne. A pecuária bovina leiteira, a avicultura e a suinocultura são as mais praticadas nas pequenas propriedades. Atualmente, gente, o Brasil ele é o maior exportador mundial de carne bovina e de frango. E é o quarto exportador de carne suína. É o tipo de carne mais consumida em todo o mundo. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, gente, a ABIEC, em 2017, os principais importadores de carne bovina brasileira foram Hong Kong, China, Egito, Irã e União Europeia. Desde os anos 1970, o consumo da carne de frango vem aumentando no Brasil. Nós vamos ver que a carne de frango, atualmente, é a carne mais consumida no Brasil. E esse aumento na produção de carne, gente, tanto bovina quanto de frango, suína, né? O desenvolvimento da avicultura, ele foi propiciado pela modernização, por técnicas modernas, né, como inseminação artificial, a criação intensiva desses animais. Como assim criação intensiva? Esses animais eles são criados confinados, né? No caso das aves em granjas e dos porcos em granjas e do gado confinados, para haver o controle da criação, com vacinas, né, com alimentação balanceada, para aumentar essa produção. A produção, o desenvolvimento da pecuária no Brasil, pessoal, ele é controlado por alguns órgãos, para evitar que essa produção, gente, seja de má qualidade, para evitar, inclusive, problemas em relação à qualidade da carne. Um desses órgãos que faz essa fiscalização é o Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos, né, o PNSS, para controlar, para fiscalizar a qualidade da produção da carne no Brasil. A criação bovina é o tipo de pecuária mais importante no Brasil, porque além de fornecer carne, a produção de leite, gente, para as indústrias, né, de laticínios, é extremamente importante, sem contar também que é importante para o consumo da população. O rebanho nacional é um dos maiores do mundo, somava cerca de 212 milhões de cabeças em 2016. O rebanho bovino ainda se concentra na região centro-sul, mas teve uma expansão. Está se expandindo para a região da Amazônia. Qual que é o problema, gente, dessa criação de gado? É o desmatamento, né? É necessário desmatar grandes áreas para essa criação, porque, embora o Brasil esteja adotando a criação de gado intensiva, né, a criação moderna, com técnicas modernas, a prática mais adotada pelos criadores de gado é a pecuária extensiva. O que é a pecuária extensiva? O gado ele é criado solto em grandes propriedades. Então, é necessário grandes propriedades para a criação deste gado, e isso acaba impactando o meio ambiente, impactando essas regiões florestadas, tanto no estado do Pará, no estado da Amazônia.
no estado do Mato Grosso do Sul. Então, esse fator contribuiu para o desmatamento da floresta. Os estados que concentram a maior concentração de gado, gente, são Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Sul, de acordo com o que a gente observa neste mapa. Neste mapa, então, a gente percebe que há uma grande concentração da criação de gado no estado do Pará. E isso impacta muito, não só a vegetação, mas também o solo, por conta da compactação deste solo. O pisoteio desses animais no solo vai compactar este solo. Outras criações presentes na pecuária brasileira, pessoal, são os suínos, né, que depois da avicultura e do rebanho bovino tem o maior contingente do país. Os ovinos, que são os carneiros, né, criados especialmente no Rio Grande do Sul. Os caprinos, a criação de caprinos ela é muito comum no semiárido nordestino. E as aves, com aproximadamente 1,25 bilhão de aves, principalmente frangos. A criação de aves, gente, é chamada de avicultura. O Brasil, ele possui a maior criação de aves da América. E em relação ao mundo, gente, ele perde apenas para a Rússia. Cresceu bastante nas últimas décadas e, em particular, nos estados do centro-sul do país. A produção brasileira vai contar com alguns programas, como nós já vimos. Dentre esses programas, o PNSS, né, que objetiva a prevenção de doenças e a certificação e o monitoramento das granjas. Na avicultura, o Brasil ele é líder de exportação e exporta para mais de 140 países. Os principais importadores são a Arábia Saudita, a China, o Japão e Hong Kong. O controle da produção e das condições sanitárias da avicultura é realizado pelo Sistema de Inspeção Federal e pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola. Bom, finalizamos por aqui a aula, pessoal. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Deixa eu voltar aqui para a página. No livro de Geografia, são as páginas 138, 139, 140 e 141. O número 1 da página 141 pode ser feito individualmente, tá bem? Tem algumas perguntas complementares também. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.